Olá, meus irmãos da Seara Espírita. Eu sou Josilene. Estou aqui hoje para estudarmos um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu irei ler o capítulo 7º, o item 13, que fala sobre a missão do homem inteligente na Terra. Eu vou ler aqui um pouquinho para que a gente possa se inteirar do assunto. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mas suponho que sejais uma dessas sumidades inteligentes desse globo. Não tendes nenhum direito a vos envaidecerdes. Se Deus, em seus desígnios, os fez nascer no meio onde pudestes desenvolver vossa inteligência, é que Ele quer que dela useis para o bem de todos. Porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver, a vosso turno, as inteligências retardatárias e as reconduzir a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que ele deve se fazer. A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos de seu operário não lhe mostra que ele deve cavar? E o que direi desse operário que, ao invés de trabalhar, levantasse a enxada para atingir o seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus, da providência entre seus irmãos? Não ergue contra o Senhor a enxada que lhe foi dada para roçar o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido e não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? E o será, não duvideis disso, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos nós, os homens dotados, se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria mais fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela ainda instrumento de orgulho e de perdição para si mesmo. O homem abusa da inteligência como todas as outras faculdades e, entretanto, não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que ela mesma lhe deu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Então, meus queridos irmãos, quando Deus nos criou como princípio espiritual, imortal, fomos criados simples e ignorantes, mas nós temos um imenso potencial de desenvolver as nossas qualificações, a nossa inteligência, as nossas inúmeras possibilidades de crescermos, de fazer a evolução da nossa inteligência intelectual e moral. Em muitos antigos, a gente pode, por um longo período, nós passamos por reinos inferiores, guiados pelo determinismo divino, e desenvolvendo sempre, até assumirmos a condição de alma, até assumirmos a condição de homens. E quando assumimos, não só que pensamos, que existimos, que sentimos, percebemos um caminho que nós temos pela frente. O homem, desde os princípios, lá, muitos milhões, muitos mil anos atrás, muitos tantos anos atrás, os homens da caverna já demonstravam, apesar da certa brutalidade dos seus sentimentos, dos seus certos instintos, da sua falta
de refinada inteligência, mas eles ainda assim traziam dentro de si as sementes daquilo que viria florir. Eles sabiam que, por exemplo, que a alma era eterna, tanto que eles faziam questão de, quando enterravam seus mortos, eles faziam com todo cuidado e colocavam seus mortos da criança ao guerreiro. Ele cercava aquela criatura com aquilo que eles gostavam, com aquilo que era de apreço para ele. A criança ia com seus brinquedos, o guerreiro ia com suas armas de caça. Então, eles tinham a ideia de que eles precisariam disso para quando a alma estivesse em outro lugar. Então, é inerente à condição humana de pensar, de entender a eternidade, da gente evoluir. É a lei natural, a lei da evolução. E de lá para cá, nós temos crescido, nós temos evoluído, nós temos nos transformado. Nós temos nos transformado e temos transformado ao nosso redor. O desenvolvimento da nossa inteligência, da nossa parte intelectual, permitiu ao homem que ele se colocasse, por exemplo, ele deixasse de ser nômade. Antes eles tinham sempre que andar, andando de lugar, mudando de lugar para o outro. Por quê? Porque escasseavam a caça, escasseavam as frutas. Então, eles procuravam outros locais que propiciassem a alimentação, o subsídio, o sustento para eles. Eles tinham medo do fogo. Quando viam um raio ou fogo em algum lugar, aquilo era um deus. Nossa, não entendia como acontecia aquilo. A partir do momento que o homem viu que o fenômeno, que ele conseguiu dominar o fenômeno, aquilo deixou de ser sobrenatural, deixou de ser incompreensível. E ele passou não só a entender a natureza do fenômeno natural, como dominar esse fenômeno natural, como utilizar esse fenômeno natural na sua vida, a cozinhar os alimentos, a assar a caça, a melhorar a sua qualidade de vida. Assim como a agricultura, quando o homem foi percebendo que ele podia colher, que ele podia fazer germinar, que ele podia cuidar daquela planta, entender o mecanismo do desenvolvimento, eles se assentaram em um lugar. Por quê? Porque eles conseguiam o alimento, eles conseguiam se manter longos períodos, porque produziam já os seus próprios alimentos. Então, aquilo que antes era um sobrenatural, que era vamos fazer uma oferenda a Deus tal, para que ele mande chuva, para que ele coloque um bom lugar para a gente, que ele indique um bom lugar para a gente ter caça, para a gente ter comida, se transforma numa coisa em que é natural, em que se domina, em que se entende, em que se entende pela razão, pelas explicações. Então, ele evolui, ele parte para um pensamento maior, e o homem vem progredindo intelectualmente, dominou o fogo, fez a roda, fez grandes construções. A inteligência vai se afinando. Nós começamos a interferir no nosso meio, ao nosso redor. Se antes o homem das cavernas morava numa gruta, ele começou a construir coisas melhores para o seu abrigo. E hoje em dia nós temos a evolução que nós temos aqui. Nós temos, antes, na Idade da Pedra, escondidos das cavernas, hoje nós lidamos com o espaço, com sondas explorando outros planetas. Então, a evolução contínua,
a evolução intelectual contínua, o acúmulo do conhecimento, o despertar da inteligência do homem, aquilo que a gente já conheceu, aquilo que ainda a gente vai conhecer, não dominamos tudo, mas a inteligência é uma grande ferramenta de evolução do homem. Então, quando o homem foi desenvolvendo, por exemplo, não adianta a gente ter uma evolução sistemática, a evolução intelectual, é preciso também a gente ter uma sistemática evolução moral, como o espírito, como foi dito, que se a gente colocasse a inteligência a favor do que ela realmente, para que realmente, como ferramenta, Deus nos possibilitou, que é acerca de nós mesmos e acerca de o melhor fazer ao redor de nós, colocar a inteligência a serviço do amor, do outro, do bem maior, da caridade, do resgate de todas as pessoas, do levantamento de todas as pessoas, como ele diz, o auxílio aos retardatários, aqueles que não têm tanta, mas ao redor de todos nós, melhorar as nossas condições, a tarefa dos espíritos seria muito mais fácil de fazer. Aí a gente mexe muito com a questão da religião, a nossas. Se Deus colocasse, se a gente tivesse, cada um de nós tivéssemos Deus nos nossos corações, seria uma mudança. Seria. Ainda somos ainda imperfeitos, ainda somos ainda muito aguerridos, ainda seguramos ainda muito os nossos vícios, os nossos defeitos. Nós tivemos um período atrás que a gente chama a idade de ferro, a idade média, a idade das trevas, em que Deus, o cristianismo, foi o ponto foco. Era Estado, a igreja, dominava tudo. Foi bom? Não, não foi bom. Tivemos muito. Se a gente estudar um pouco a Idade Média, a gente vê a quantidade de erros que cometemos em nome de Deus, que ainda hoje cometemos em nome de Deus. Então, é preciso haver o entrelaçamento da inteligência, da evolução, da caminhada, junto com o nosso adiantamento moral, a inteligência, as nossas mudanças, a nossa maneira de encararmos a religião, de vivermos a religião. Tiago nos diz: tu tens a fé, eu tenho as obras, mostra-me essa tua fé sem obras, que eu, pelas minhas obras, te mostrarei a minha fé. Isso nos mostra que não é apenas somente acreditar, não é somente dizer, nossa, se Deus estivesse no coração dessas pessoas. A gente conhece a Deus. O cristianismo, a Bíblia, é o livro mais lido do mundo. No entanto, tem nos faltado o real compromisso. Temos faltado com o nosso adiantamento moral. Hoje dominamos tanto a física, a biologia, entendemos tanto das coisas, dos efeitos, mas moralmente nós ainda estamos bastante atrasados. Houve uma vez, que uma pessoa me disse assim: nossa, eu gosto de ler a Bíblia. A Bíblia é um livro espetacular. A Bíblia, principalmente para mim, a Bíblia é um livro atual. Eu estou lá triste, eu vou lá, abro a Bíblia e tem alguma coisa para mim. Aí eu disse: você fica contente com isso?
Aí a pessoa disse, mas é claro, a Bíblia é um livro atualíssimo. E eu pensei um pouco, pelo menos uma opinião pessoal minha, eu fiquei triste por a Bíblia ser um livro atual. Porque se Jesus, naquela época, teve que salvar a mulher adúltera, se naquela época as pessoas enfrentavam o preconceito como sendo uma raça à margem, como os samaritanos, se as pessoas eram julgadas pela profissão que exerciam, como os publicanos, se existia o preconceito, se existia a avareza, se existia, se mercadejavam a fé, se existia a falta de compaixão, a falta de amor. A gente acha a Bíblia um livro atual, porque a gente, infelizmente, ainda vive esses mesmos processos. Hoje em dia, as figuras são outras na história, mas ainda há quem seja colocado à margem pelo que se exerce, pelo que se é, pela sua cor, pela sua raça, pelo seu status social. São tantas coisas. Pelo que a pessoa é, pelo como ela nasceu. Então, existe o preconceito. Ontem existe hoje, infelizmente. Então, a gente já devia ter aprendido há mais de 2000 anos, e a gente já devia ter aprendido com o Mestre Jesus a olhar no outro e sustentar o olhar do outro e o chamar de irmão. A gente não deveria, nesses tempos atuais, em que nossa inteligência é tão além do que já foi, e a gente vê as mesmas situações, o apedrejamento, o julgamento, a exclusão, o preconceito, todos esses vícios, esses defeitos morais que nós temos e que ainda não conseguimos arrancar enquanto humanidade. Ainda não conseguimos vivermos bem uns com os outros, porque ainda tropeçamos nas mesmas pedras, mudam-se as figuras, mas as mesmas pedras ainda atrapalham o nosso avanço moral. Então, Jesus, desde cedo, ele se destacava como uma criança muito inteligente. Jesus, desde cedo, ele era ouvido pelos doutores da lei. E se maravilhavam com aquela criança que sabia muito sobre os ensinamentos. Depois, quando Jesus voltou em sua missão, e começou a sua missão de buscar ser o salvamento das nossas almas, buscar nos ensinar o caminho, a verdade e a vida. Ele era extremamente inteligente. E ainda assim, quando Jesus falava, ele buscava não a superioridade do que ele conhecia, não esmagar o outro com a inteligência que ele tinha. Muito pelo contrário, Jesus buscava de todo o seu coração que todas as palavras que ele proferisse, todos os ensinamentos, chegasse aos mais estudiosos, mas também aos mais simplórios. Aquela multidão tinha doutores da lei, tinha publicanos, tinham homens de variadas profissões, tinham também quem nunca soube ler, quem nunca teve oportunidades, e haviam doentes, haviam toda sorte de pessoas. E Jesus buscava fazer com que suas palavras chegassem ao coração daquelas pessoas e que elas entendessem. Ele não buscava um discurso bonito,
ele não buscasse uma oratória perfeita, ele não buscava que as pessoas o admirassem pelas palavras. Nossa, que discurso empolgante! Ele falava, ele buscava falar de suas verdades, dos seus ensinamentos, mas de maneira que chegassem a todas aquelas pessoas, que o coração de cada um entendesse. Ele frequentemente recorria a parábolas, ele frequentemente recorria a histórias, porque era a maneira mais fácil de fazer aquelas pessoas compreenderem. Ele contava parábolas sobre temas usuais, sobre festas de casamento, sobre pessoas doentes, sobre servos e senhores, sobre tudo que aquelas pessoas viviam. Para quê? E ele colocava a história de uma maneira que, enfim, as pessoas parassem para pensar. E é assim que ele espera que a gente use a nossa inteligência, a dotação do nosso pensamento crítico, do nosso senso, que a gente não faça do nosso saber uma pedra de tropeço, não faça do nosso entender, da nossa inteligência, uma envaidecida ornação daquilo que a gente é. Ele espera que, como ele, que a gente consiga fazer daquilo que a gente sabe, fazer chegar a nós mesmos e ao nosso redor. O primeiro foco somos nós mesmos, a nossa mudança, a nossa maneira de ver, a partir da nossa mudança interna, consequentemente, a mudança se espalhar. E o que ele pede para que o homem inteligente, que a missão do homem inteligente aqui na Terra seja uma sumidade, seja o de média inteligência, que a gente possa não fazer com que essa seja um obstáculo, mas fazer com que essa seja uma ferramenta para que a gente possa evoluir, uma ferramenta para que a gente possa nos trabalharmos e trabalharmos o nosso dia a dia, trabalharmos as pessoas ao nosso redor, trabalharmos colocando o nosso saber em trabalho, em doação, em exercício para a melhoria da nossa vida, da nossa vivência nessa terra, para a melhoria da nossa vida ao redor, para que a gente aprenda que a gente não deve se vangloriar daquilo que a gente sabe. Pelo contrário, Jesus disse que muito será pedido a quem muito foi dado. Então, se nós recebemos a dádiva de sermos inteligentes, de compreendermos, de lermos livros, de compreendermos tantas coisas, colocar isso em exercício a favor de nós e em favor do nosso próximo. Muito será pedido a quem muito foi dado, me faz lembrar de uma pessoa que uma vez fazendo o evangelho, justamente, o tema era esse. Muito será pedido a quem muito foi dado. Uma pessoa disse, eu queria não ter ouvido a sua palestra. Mas por quê? O que foi que eu disse de errado? Aí a pessoa disse, não, porque quando você diz assim, muito será pedido a quem muito foi dado, e fica martelando, eu prefiro não receber, eu quero chegar lá e não me peçam nada. Dizer, olha, eu não sei, olha, eu não sabia disso, não. Aí eu ri bastante, porque justamente a gente tem uma responsabilidade muito grande naquilo que a gente, por hora, recebe. A gente tem uma responsabilidade muito grande pelos ensinamentos que chegam até nós. A gente tem uma responsabilidade muito grande
com o exercício da nossa cidadania, da nossa vivência, de nós como pessoas, porque nós devemos buscar sempre a melhoria íntima, mas também a melhoria daquilo que nos cerca. Então, quando a pessoa diz que não queria receber, não queria ser alertada sobre isso, porque quando chegasse no plano espiritual, ela ia poder dizer: eu não sabia. Nós não vamos poder alegar que nós não sabíamos. Nós sabemos, nós somos orientados, nós recebemos as máximas do plano espiritual, o que por agora nós podemos compreender, não é a última verdade, existe muito mais coisas que a gente vai aprender, existe muito mais coisas a serem desveladas para nós, mas por hora é aquilo que a gente precisa, a gente está no local certo, na hora certa, com os familiares corretos, tudo são ferramentas para que a gente desenvolva o nosso potencial moral, intelectual, principalmente moral, ajudando a compreender, a ter paciência, a ter tolerância, a ter mais humildade, a ter mais compreensão, a ser mais acessível às pessoas, a sermos mais compromissados com o nosso desenvolvimento. Então, é isso na missão do homem inteligente, é isso que a espiritualidade conclama o homem a não se orgulhar do que sabe, considerando o desenvolvimento da inteligência, trouxe um imenso conhecimento das leis naturais que nos regem, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, mas o conhecimento, mais ainda o conhecimento limitado da nossa própria condição de imperfeição pessoal e do mundo que a gente vive. Então, dito isso, o que a gente precisa agradecer por nós termos bom senso, nós termos senso crítico, nós termos inteligência, são ferramentas nos dadas, e a partir do momento que a gente sabe que isso foi nos dado, Jesus espera que a gente faça algum trabalho com essas ferramentas, que a gente não deixe de se envaidecer pelo aquilo que a gente sabe, mas olhar o quanto ainda a gente não sabe. A gente também deve entender que os saberes são muitos. Alguém pode não ter, como Jesus, que não tinha o conhecimento formal, ele não tinha estudado aquilo, ele não tinha estudado para ser um rabi, mas o conhecimento, todo o seu conhecimento, todo o que ele tinha, o considerava rabi. Assim como as pessoas têm outros saberes, inteligência, muitos sabem sobre ervas, muitos sabem sobre como acolher as pessoas. Tudo isso faz parte daquilo que nós somos, mas no caso da inteligência intelectual, do nosso melhoramento, aprimoramento intelectual, de nada nós conseguiremos avançar se não estivermos juntos o nosso desenvolvimento moral. A gente sabe, pela lei das causas e efeitos, que hoje aqueles que vêm com limitada inteligência são provações. E se hoje a gente tem o benefício de entender, do entendimento, da consciência, da inteligência, de podermos estudar, podermos aprofundarmos, podermos nos dedicar a isso para a nossa melhoria, para a nossa reforma íntima, aprender todas essas coisas para a melhoria pessoal, da nossa moral, e principalmente ao redor de nós, buscando ter cuidado para que isso não nos envaideça, para que isso não nos faça uma pedra de tropeço, para que isso não faça uma pedra gigante no caminho, que a gente deve sempre agradecer e termos a certeza que tudo que nos chega, tudo que nós somos, o que nós temos, podemos transformar em ferramentas
para trabalharmos o nosso interior, melhorando a nós mesmos, certamente vai ser uma colaboração incrível para o melhoramento ao nosso redor. Então, a missão do homem inteligente é aplicar as suas faculdades consigo e para com os outros, melhorando o seu redor, buscando a caridade, o nivelamento, buscando o reerguimento, o acompanhamento dos irmãos que possam estar atrás. Então, assim, que Jesus redivivo, que Jesus possa nos abençoar e nos conceder o discernimento e o amor necessário para colocarmos o nosso saber à disposição do seu amor infinito, para colocarmos o nosso saber, o nosso coração na mudança daquilo que a gente acredita que vai ser melhor para o melhoramento de nós mesmos e de tudo aquilo que nos cerca. Que Jesus nos abençoe. Obrigado por estar comigo. Até a próxima.